Olá, equipe Psiconegócios. Então, vamos lá, né? Como é que eu conheci a Rô? Eu conheci a Rô através do Instagram em 2018, né? E aí eu comecei a acompanhar as publicações dela. No Instagram ainda assim, com pouca frequência, porque eu sou um pouco lenta com redes sociais, mas eu acompanhava mais os e-mails que eram enviados com alguns conteúdos, com alguns informativos. Só que antes, né, do VDC eu era do RH, então meu foco principal era o RH. Eu tinha o desejo de atuar na clínica, mas na minha mente a clínica ia ser uma renda extra. Eu ia continuar dedicando mais tempo ao RH, porque o RH me dava uma segurança em relação a ter a carteira assinada, em relação a ter uma renda fixa. Então a minha ideia era continuar no RH e fazer atendimentos como uma renda extra, e cobrava um valor muito baixo, né? Eu atendia já, mesmo trabalhando no RH, mas eu cobrava um valor muito baixo porque eu achava que eu não tinha esse direito, né, de cobrar um valor justo pelo meu trabalho. E aí, em 2018, eu fui mandada embora do RH, né? A empresa que eu trabalhava teve um problema, enfim, de gestão, e aí eu fui desligada da empresa. E aí, como eu falei, né, eu já tinha essa ideia de atender, porém não investi nisso, porque mesmo tendo a ideia de atender, eu ainda queria continuar no RH, por causa dessa aparente segurança que o RH me dava. E aí voltei, né, consegui outro trabalho no RH, só que eu também não fiquei, e logo depois veio a pandemia, e aí eu comecei a acompanhar mais de perto o trabalho da Rô, né? E aí, em maio, eu tive a oportunidade de me inscrever no VDC. Eu não tinha cartão de crédito, porque depois que eu me divorciei, eu fiquei com meu nome restrito, então não consegui recuperar meu cartão de crédito. E aí eu tinha o cartão da minha mãe, e se eu pedisse pra ela, ela não ia deixar eu comprar. Então eu fui e comprei escondido dela no cartão dela. E quando ela viu, ela me perguntou o que era e tudo mais, e aí eu expliquei, e assim, não me arrependo em nada de ter feito isso, até porque eu falei, mãe, eu vou, assim, com aquela determinação, né, eu vou conseguir pagar, porque na época eu dependia dos meus pais até para comprar minha alimentação básica da minha casa, eu mal conseguia sustentar os meus filhos, e assim, isso me machucava muito. E aí, assim, no primeiro mês que eu comecei a fazer o VDC, e aí eu fiz meu cadastro nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, criei linha de transmissão no WhatsApp, comecei a startar mesmo a divulgação do meu trabalho como psicóloga, e aí eu comecei a ter muitas procuras, né? E aí quando nós voltamos de viagem, que nós fomos passar o período da pandemia em outro estado, e aí quando nós voltamos, eu falei, bom, eu tô com uma renda legal, né? Na época eu tava em agosto, eu tava acho que com 8 pacientes, não lembro exatamente de cabeça. E aí, quando a gente voltou, eu falei, eu tô com uma renda assim razoável, eu vou ver a minha casa. E aí eu fui atrás de comprar a minha casa, e eu dei o meu carro de entrada e consegui parcelar, e hoje eu estou comprando a minha casa. Por quê? Porque através dos ensinamentos do VDC, além da Rô me ensinar essa coragem em relação a tomar decisões, eu consegui ter uma renda que me desse essa segurança e a certeza de que se eu continuasse nesse caminho, seguindo os ensinamentos da Rô, eu ia conseguir crescer, e foi o que aconteceu. Hoje eu tenho 15 pacientes. E eu tenho uma renda de aproximadamente R$6.000. Então eu consigo manter o meu consultório, eu consigo sustentar os meus filhos, eu consigo andar com as minhas próprias pernas sem depender 100% dos meus pais como era. Eu atendo hoje numa clínica, eu atendo num consultório, eu tenho um assessor de Instagram ele que se propôs a ser meu assessor, porque ele gostou muito do meu conteúdo. E assim, o principal disso tudo, eu tenho 2 filhos, e hoje eu consigo dar atenção para os meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar do consultório, gerir, criar conteúdo. É sacrificante, mas é extremamente gratificante. Então eu posso dizer que a minha vida, ela é antes do VDC e depois do VDC.